Destaque Portuário está no ar, eu quero agradecer a sua audiência e hoje a nossa produção subiu a serra, veio até aqui em São Paulo, estamos aqui na AGL Cargo, ao meu lado Maurício Guffier, que é o entrevistado de hoje e tenho certeza que você vai receber bastante informação na área da indústria marítima, do agenciamento de carga, experiência que queremos passar durante todo esse programa. Maurício, queria agradecer a tua presença e aceitar aí receber a nossa equipe do programa Destaque Portuário. Imagina, é um prazer, obrigado aí pela oportunidade, Daniel. Antes da gente entrar na tua atual trajetória profissional, onde você hoje atua como MD hoje na AGL Cargo, vamos falar um pouco da como é que você iniciou a tua trajetória profissional, como é que você entrou no comércio exterior. Acho que é uma curiosidade para aqueles que te conhecem e para aqueles que hoje conhecem a AGL Cargo, né? Sabem da responsabilidade hoje, da atuação que ela tem no mercado. Como é que você começou essa trajetória profissional no comércio exterior? Bom, vamos lá. Bom, faz bastante tempo, né? Eu estava recém saído do exército, assim, 18 para 19 anos. E minha mãe trabalhava já na área de agenciamento marítimo, na época a empresa chamava Neptunia. Minha mãe trabalhou muitos anos nessa área também, eu via esse mercado, algo que me atraía, assim, a relação com pessoas do exterior, empresas do exterior, algo que me chamava a atenção já. E acabei optando, falei, bom, vou tentar entrar nessa área, a parte de línguas também já me atraía bastante. E terminando a parte de exército, prestei assim para a Universidade de Mackenzie e comecei a enviar currículos para diversas agências assim no mercado. Peguei um livro que chamava Guia Marítimo, selecionei algumas agências dando preferência para as que ficavam perto da universidade e mandei assim diversos currículos, né? Fui selecionado para 2 ou 3 para algumas entrevistas, né? E tive a chance dada por uma delas para começar como telexista. Algo que não existe mais, é bem antigo mesmo, né? E agarrei a oportunidade, fui telexista foi por 4 meses, mas foi muito bom, foi uma oportunidade para aprimorar a parte principalmente do inglês comercial. Entender o que você está falando, saber o que é navio, o que é carga, o que é porto, foi uma escola assim, muito importante, né? E, bom, mas logo depois tive a chance de me transformar, assim, de ser promovido para a parte do departamento comercial de vendas, que era o que eu queria, na verdade, tá? E aí tive ótimos profissionais ao meu lado e daí, os próximos 3, 4 anos, fui mudando de agências de uma para outra, sempre na área de agenciamento marítimo, tá? E até que eu, depois de 95, fui trabalhar na P&O Ned Lloyd, empresa que eu também fiquei alguns anos, também na área de agenciamento marítimo, na parte comercial. Então, isso me deu uma bagagem muito boa, assim, de tentar, vamos dizer, pensar como cliente, assim, tentar ver o lado do cliente, ver o que o cliente espera de você, tá? Como é que o cliente enxerga o outro lado, assim, o que o cliente deseja, tá? Isso foi importante. Porque depois disso, eu tive outras oportunidades e fui passando para uma área mais de produto. Na própria Ned Lloyd tive a chance e trabalhei na área de coordenação. E depois disso, da Ned Lloyd, passando para a CSAV, eu passei para a área de pricing, para a área de trade manager. Então aí mudou totalmente o foco. Eu fui trabalhando na indústria marítima, mas na área de produto. Então aí você vai aprendendo e vai tendo uma outra visão. Vai pensando do lado para atender o cliente, tá? Vai pensando aí em rotas, em formação de preço, em estratégias, uma parte totalmente diferente. Agora, quando você começou essa trajetória, qual foi o seu maior desafio hoje? O que você enfrentou assim, que você entendeu realmente que exigiu muito de você no âmbito de aprimoramento, de atenção? A indústria marítima é uma indústria milenar, né? Realmente, o trabalho do comércio internacional é um trabalho com muitos desafios, principalmente pela diversidade cultural, diversidade de língua. Mas você, Maurício, né, se puder olhar teu início, qual foi o teu maior desafio? Olha, inicialmente eu posso dizer que o maior desafio e que eu tive que correr muito atrás era a fluência na língua. E ainda eu vejo hoje, meio no mercado, diversos profissionais assim, com dificuldade assim na parte de língua, na parte falada, escrita.
Então eu acho que é um recado assim para todo mundo que pretende seguir, dedique-se muito a isso e tem que ter realmente, vamos dizer, pelo menos o inglês como se fosse sua primeira língua, falado, escrito, e depois você vai se dedicar ao resto, mas tem que se dedicar a isso de uma maneira realmente muito séria, porque faz falta mesmo. E são oportunidades. Hoje, por exemplo, quantas viagens você faz internacionais por ano? Por ano, hoje é uma média de pelo menos umas 6 a 8 viagens internacionais por ano. Em que o teu desafio da língua é desenvolvido anualmente. Não, com certeza, claro. E depois, claro, você acaba agregando, além do inglês, o espanhol. Sinto falta, por exemplo, hoje talvez de um alemão, mas é uma dificuldade. Mas que com o inglês e com o espanhol, pelo menos, você consegue, vamos dizer, trabalhar bem no mercado. Bacana. Você falou da CSAV. CSAV você atuou lá como trade manager. Isso. Como é que era essa atividade? Você hoje dentro hoje de um armador. Você estava já na bandeira de um armador. Né? Sim, sim. Não, foi uma oportunidade também importante, tá? Que eu consegui ter essa oportunidade nessa empresa. Foi um desafio, porque foi algo novo, que eu não tinha tido essa experiência ainda, mas não foi do nada, quer dizer, inicialmente me foi dada a oportunidade de ser pricing nessa empresa. Tá? Eu estava vindo de uma gerência comercial de vendas dentro de uma empresa do grupo, que era da Libra, e aí eu fui colocado como pricing dentro da CSAV. O que é pricing, Maurício? Desculpa, vamos lá. Pra gente quem está assistindo. Pricing, eu era o responsável por precificação. Eu era responsável por ditar o preço do frete. Tá? Eu respondia diretamente ao Trade Manager, que é o responsável pela performance do tráfego como um todo. Uhum. Não só o preço, mas como capacidade do navio, rota e decisões estratégicas, mas que claro que o preço é uma parte importante. Então, inicialmente eu estava como preço e acabei performando, acredito que relativamente bem durante um período de tempo. E depois teve alguma reestruturação interna, algumas pessoas foram recolocadas para outros países e aí me foi dada a oportunidade de assumir a gerência de tráfego de uma das rotas que eu cuidava de preço. Tá? E aí, além da atividade de preço que eu já fazia, eu fiquei responsável, depois tive uma outra pessoa assumindo essa parte, eu acabei assumindo a parte de tráfego, coordenação geral da rota. Bacana. E aí você realmente cuidava das linhas dos navios? Das linhas dos navios. Era responsável, vamos dizer, pelo P&L, pelo resultado da rota. Se dava lucro ou prejuízo, você era cobrado por isso. Você tinha um budget, você tinha que atingir aquele budget, ou, claro, ultrapassá-lo pelo navio, por viagem. Então, você tinha que fazer a estratégia de tomar as medidas para atingi-lo. Maximizando a utilização do tipo de carga, em que portos, que clientes. São todas decisões estratégicas que você toma, claro que em conjunto com os seus agentes que você tem no país. Né? Bacana. Bom, na sequência, você passa por uma experiência nova, que você dura 6 anos essa experiência, que é ir trabalhar na DHL. Sim, com certeza. Você sai de uma visão de armador e entra numa visão de um freight forwarder, né? Numa visão já de agente de carga. Como é que foi para você, antes da gente falar da tua atividade em si na DHL, como é que foi para você, na tua mente, mudar, né, um outro conceito de atividade? A mesma atividade, só que agora com responsabilidades diferentes. Né? Tá. Bom, Daniel, eu vou te falar que foi difícil. Assim, nesse momento eu realmente estava querendo mudar. Né, assim, sou muito grato à CSAV pelos anos, pelo aprendizado. Mas chegou um momento, na situação que eu estava na empresa, que eu estava atrás de mudança e eu começava a ter uma ideia de, olha, algum dia quero ter alguma coisa minha, quero ter a chance de comandar alguma coisa, ter alguma coisa minha. E na área de armação realmente é algo muito difícil, ou impossível quase. Falei, bom, por que não na área de agenciamento de carga? Já tinha contato com alguns agentes de carga como armador, né? E eu falei, bom, tive aconselhamento de alguns agentes, né, confiáveis no mercado, bons e grandes, que poderiam servir de base, de escola, tudo, e um deles era a própria DHL, foi muito bem recomendada no momento, mas a decisão de mudar realmente foi muito difícil, era uma outra realidade, uma coisa muito maior em número de empregados, mas muito diferente em termos de indústria, somente trabalhando com serviços
e deixando a parte de ativos, no caso, de lado, assim, foi difícil mudar, e depois que mudar eu falo que foram 3 meses sem saber onde eu estava. Depois você acaba acostumando e, vamos dizer, até aproveitando o teu conhecimento anterior e aplicando na nova empresa, na nova realidade e tirando proveito disso para o bem da nova empresa. E a gente vê pelo passo que você deu que foi um passo acertado, né? Ah, não, com certeza, não me arrependo, foi ótimo, foi uma ótima experiência, foi uma excelente escola, foi uma ótima empresa para trabalhar, tá? Tive bons colegas de trabalho, bons professores, posso dizer, tá? Consegui construir, adquirir conhecimento, não, foi uma experiência muito importante. E o que você fazia? Quando você chegou na DHL, o que deram para você? Então você vai fazer, o que você fazia na DHL? Olha, era meio... Eu fazia algo que, vamos dizer, eu me sentia relativamente confortável de fazer. Quer dizer, eu era responsável na DHL pela contratação, pela compra, e negociação e compra do frete marítimo, em nome da DHL. Ou seja, eu atuava como cliente dos armadores. Então eu estava fazendo o outro lado do que eu fazia na CCAV. Eu então era responsável por negociar os contratos da DHL com os armadores aqui no Brasil, principalmente para as exportações do Brasil da DHL. Bacana, bacana. Interessante é que essa atividade de agente de carga, né, é uma atividade que acaba agregando muito no atendimento ao cliente, né, no atendimento, na prestação do serviço ao cliente e não simplesmente somente o preço. Né? Não, totalmente. Eu acho que esse foi o maior desafio. Quer dizer, por exemplo, no armador, muitas vezes o desafio é, olha, eu tenho um navio, eu tenho que encher aquele navio. Se eu encher o navio com o maior frete possível, fiz bem feito. Acabou a situação. Num agente de carga é diferente. Teu foco é totalmente no cliente. É o cliente satisfeito e pelo longo prazo. Esse é o teu objetivo. Você não foca, digamos, naquele embarque, numa maximização de lucro, num eventual embarque. É muito diferente o foco. É a satisfação do cliente. Então, realmente, tive que me adaptar, né, a enxergar essa mudança de como atender o cliente. Bacana. E como é que foram esses 6 anos de DHL? Foram bons, foram muito bons, assim, realmente passaram muito rápido. A empresa também passou por mudanças durante esses 6 anos. Tive a chance de fazer diversos cursos de aprimoramento dentro da empresa. Foram realmente muito importantes e posso dizer que contribuíram demais para eu estar aqui hoje na minha empresa. Bacana. Você vê que o Maurício é mais um dos casos que o inconformismo, né, o querer mais, né, o objetivo, a ideia de avançar, de querer realmente crescer um pouco mais profissionalmente, saber que tem mais potencial para dar, realmente deu certo. Né? Esse passo não é fácil, sair de uma zona de conforto, sim, mas mostra realmente que é possível, né, avançar, é possível desenvolver. No próximo bloco a gente vai falar agora da AGL, né, a atividade que o Maurício vem está desenvolvendo já há mais de 4 anos e realmente percebe pelos frutos que a AGL gerou nesses primeiros 4 anos, mostra realmente a habilidade e a decisão correta que ele fez de abrir essa empresa e hoje está avançando aí, desbravando oceanos. Voltamos já no próximo bloco, não saia daí.
Continuamos a nossa entrevista com o Maurício, que ele é o diretor da AGL Cargo. Estamos aqui em São Paulo, na sede, né, na matriz da AGL Cargo. Por sinal, até um belíssimo escritório. Parabéns pelas instalações. Obrigado. E nós vamos começar a falar de um desafio que você iniciou na sua vida em julho de 2010, que foi a decisão realmente de se desligar agora como empregado, né? Desligar a chave do empregado e entrar para a chave, ligar a chave do empreendedorismo. Como é que foi esse desafio de sair do status de ser empregado e aí avançar? Como é que foi essa oportunidade para você avançar agora para o empreendedorismo? Bom, realmente a decisão, acho, de fazê-lo, ela nunca é fácil, né? Como você mencionou, você muitas vezes está num estado de conforto, bem empregado, bem remunerado, realmente com uma certa tranquilidade. Mas você muitas vezes profissionalmente busca algo mais, busca algum desafio, você acaba percebendo algumas coisas com que você acaba não concordando. Profissionalmente você anseia ter a oportunidade de fazer diferente. Então o conjunto dessas coisas, junto com alguma oportunidade, te levam a mudanças. No meu caso, então, por exemplo, eu tinha, em caso de família, minha mãe já estava tocando a GL de um modo menor, há mais ou menos 2 anos, uns 3 anos mais ou menos, inicialmente como home office, depois no escritório pequeno, e teve a oportunidade de assumir o agenciamento de uma linha, de um armador, que iria começar um serviço de carga refrigerada para a Rússia, a Swan Container Line. E foi oferecido à GL a oportunidade de assumir esse agenciamento. É uma coisa, um armador nicho, pequeno, mas era um desafio, era algo novo. E naquele momento, realmente, minha mãe estava em dúvida se assumia ou não, porque ela tinha alguns outros planos já para o futuro. E nesse momento eu realmente tive que tomar a decisão de sair da empresa que eu estava e assumir junto e tocar na empresa ou não, mesmo e sair da área de conforto. E nesse momento eu acho que eu acabei tomando a decisão certa, sair, mesmo com todas as incertezas que a pessoa tem, né, na hora de decidir por um caminho próprio, mas com o tempo a coisa provou-se que era a decisão certa. Nunca é fácil no início, os primeiros meses, o primeiro ano, mas, bom, graças a Deus as coisas caminharam bem, tivemos bons parceiros, pessoas corretas e ao lado, acho que tudo isso contribuiu para o sucesso da empresa. E hoje acho que a gente realmente consegue, vamos dizer, colher os frutos, não para ficar numa situação tranquila, porque a gente acaba dizendo que nunca estamos tranquilos, mas estamos realmente bem estabelecidos, mas sempre correndo atrás para melhorar ainda mais. Bacana. Hoje qual é a infraestrutura hoje da AGL Cargo? O que você tem de estrutura que te atende hoje nessa atividade? Bom, a estrutura hoje da AGL, a gente tem aqui, como nós gostamos de falar, né, nós temos aqui um cluster aqui de vendas e diretoria aqui em São Paulo, que é onde nós estamos fazendo essa matéria, tá? Que fica o pessoal comercial, administrativo e a diretoria. Eu e o sócio ficamos aqui em São Paulo, somos mais ou menos 15 pessoas. Temos nossa unidade de Santos própria, recém mudamos de escritório para um imóvel maior, temos mais ou menos agora 120 metros. Tem também 15 a 16 pessoas próprios. Vocês mudaram agora de escritório, mas vocês também recentemente abriram Santos, né? Santos abrimos faz mais ou menos quase 2 anos. 2 anos. 2 anos, isso. Mas já estão mudando de escritório. Já mudamos, sim, mais ou menos. Já mudando, prevendo um aumento já importante de novos funcionários, já para o próximo ano. Bacana. Sim. Recentemente, ano passado, obtivemos a certificação IATA, tá? Então, com isso já temos 2 funcionários aqui em São Paulo exclusivos fazendo a parte de aéreo. Então, também estamos agora já para início de ano que vem providenciando a mudança do escritório de São Paulo, mais ou menos próximo aqui, mas para instalações maiores, já prevendo o aumento também da parte de aérea aqui.
Além disso, temos escritórios de home office também no interior de São Paulo, em Limeira, tá? E em Curitiba também, a parte de home office. E, como a GL Cargo também, contamos com a unidade de Campinas, especializada em desembaraço aduaneiro, tá? E aí temos mais 20 a 25 funcionários que são especializados em desembaraço, ficam em Campinas, com escritórios em Viracopos e Guarulhos, e atendemos alguma conta super importante do mercado de eletrônicos e com foco nessa parte de high-tech também. Bacana. Maurício, fala pra gente, como é que, o que você dá hoje de mérito à GL Cargo de ter alcançado em 4 anos realmente um patamar de negócios, né, expressiva atividade com clientes? Qual que é a área que você dá de mérito realmente, de atuação que você focou e que deu certo? Olha, eu acho que o grande mérito assim da GL, o maior achievement da GL mesmo eu acho que está na qualidade dos colaboradores. Eu acho que esse, para mim, é minha maior função aqui, meu maior objetivo, meu maior desafio hoje na GL é buscar bons colaboradores. Se você tem um time bom, conciso e de confiança, você não tem limites. A parte física, a parte de IT, essa parte você consegue. Essa parte você desbrava. Então o grande desafio é ter as pessoas corretas ao seu lado. E é isso que a gente se esforça cada dia mais. E o que a gente tem conseguido é porque nós temos hoje, tá, um time de colaboradores e tivemos desde o início corretos ao nosso lado. E esse é o segredo do nosso sucesso. Bacana. E sendo muito bem gerido, né? Bom, obrigado. Agora, fala um pouco da GL lá fora. Você faz essas viagens internacionais. Como é que é esse desenvolvimento? O que você encontra lá fora? Quais são os teus desafios? Às vezes até pessoas hoje estão iniciando e que assustam. Poxa, eu vou ter que fazer viagem internacional. Então conta um pouco pra gente essa experiência. Como é que foi a primeira vez que você ter viajado lá para fora como a GL, né, tendo que realmente se apresentar, né, buscar parceiro, buscar negócio. Como é que é esse desafio hoje, essa experiência que você pode passar pra gente? Bom, as primeiras viagens realmente, acho que a primeira foi até... Engraçado, eu comecei em julho de 2010 na GL, entrei em julho, uma semana depois eu tive que confirmar uma viagem para Singapura para 2 meses depois, e foi numa viagem meio que bate e volta, foi muito sem planejamento, assim, de chegar numa segunda-feira, ter uma reunião na terça, quinta, voltar no sábado, então foi realmente uma primeira viagem para a Ásia, assim, tá? Então, coisa que eu, claro, nas próximas 4, 5 vezes que eu tive na Ásia, tive muito mais tempo de planejar e com muito mais antecedência. Então, o que eu posso dizer é que hoje as viagens que a gente faz para o exterior são muito bem planejadas, com muita antecedência, nada é feito assim ao acaso, tá? Os parceiros são totalmente, vamos dizer, desenvolvidos antes, temos reuniões, roteiros, são pensados a parte de fuso, trajetos, para realmente maximizar o teu tempo, o do teu parceiro lá fora, né? E a parte também, claro, de custo-benefício para a empresa. Bacana. Agora, a vida da GL Cargo não é só mil maravilhas, né? Você tem os seus desafios e os seus gigantes a serem enfrentados. Hoje, você à frente de um trabalho como agente de carga, né? Quais são os seus maiores desafios? O que todo dia você precisa realmente domar, além de si mesmo, né? Além da sua própria ansiedade, o que mais você precisa desenvolver, que você enfrenta no mercado hoje, que você precisa desenvolver essa habilidade? Olha, eu acho que o maior desafio hoje na nossa área aqui, para a GL aqui, realmente, vamos dizer, seria a parte de uma certa insegurança jurídica na atividade no Brasil, né? Então, você desenvolve sua atividade, você desenvolve os parceiros, os clientes, os funcionários, você performa, mas muitas vezes você não controla a parte legal
né, de todos os aspectos da sua atividade aqui no país. Então, e o país, vamos dizer, não tem uma legislação própria para a sua atividade de uma maneira muito precisa. Então, isso deixa muitas brechas para que algumas pessoas ou clientes acabam se aproveitando e te expondo a situações, muitas vezes, que você acaba não tendo como evitar e você acaba tendo que, vamos dizer, correr atrás e contornar e, vamos dizer, contenciar de uma maneira menos dolorosa possível. Então, hoje, o maior desafio é esse, é como conter essas situações, como policiar, como monitorar e expor a empresa ao menor nível possível dessas situações. Esse é o desafio hoje da empresa. E você vê que é uma informação que é passada, acho que nós estamos no ar há 2 anos e em toda a matéria que a gente envolve agente de carga, parece que é unânime, né? A falta de regulamentação jurídica da atividade do agente de carga exige dele uma habilidade, né? Um jogo de cintura, exige dele a tomada de decisões muito mais focadas realmente em soluções, em prevenção, do que se fosse realmente uma matéria devidamente regulamentada. Infelizmente, acaba sendo a nossa realidade. É um desafio. Maurício, queria agradecer por você participar do programa Destaque Portuária. Para nós é um privilégio. E eu, como todo final de programa, gostaria que você pudesse falar para aqueles que estão assistindo a gente, que estão iniciando atividade no mercado, às vezes até estudantes, e alguma dica que você pudesse passar para fortalecer aí o conhecimento, até dar um empurrão, um incentivo para que as pessoas não desistam, as pessoas possam avançar, porque realmente o mercado está aberto para profissionais talentosos, né? Não, tá ótimo. Bom, pessoal, até como uma dica aí, o que eu poderia sugerir para vocês, primeiro realmente não desistam, mantenham o foco, e uma coisa muito importante, o teu maior ativo será o nome de vocês, tá? Então, mantenham a conduta correta, o nome de vocês, é isso que vocês vão levar para sempre, tá? Então, mantenham a conduta correta, tá bom? Bacana. Você conhece um pouco das instalações aqui da AGL, um lugar muito bonito, muito agradável de estar, e a gente quer mostrar para vocês um pouco onde está a AGL Cargo aqui em São Paulo. Obrigado pela sua audiência, uma boa semana para você e que Deus te abençoe.